Parabéns, Leila. Parabéns, 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 parabéns. Ah, se o Corinthians tivesse uma Leila dirigindo, né? Administrando o Gagliotti, né? Mas essa é a diferença, Neto. Por favor, tem um nome, pode falar vocês. Essa é a diferença de quem tem um nome a zelar, entendeu? Tem uma empresa a zelar. Tem uma empresa a zelar, entendeu? Ela não vai colocar... A faculdade a zelar, né? E aí eu te pergunto, o clube que tem a segunda maior torcida do Brasil, como é que não tem alguém deste calibre para tomar conta do clube? Como é que não tem ninguém na política? Como é que alguém... Não, a verdade é a maior torcida. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Horas depois, e aí a gente vai trazer o cenário todo para a gente analisar. Horas depois, o Textor, através das suas redes sociais, ele colocou, porque aí a Leila pede, não tem provas e tal. Aí ele coloca à noite uma análise do VAR, com aquele estudo que ele pediu, e faz parte desse estudo esse trecho que a gente vai acompanhar agora daquele jogo do Palmeiras e Botafogo, e a análise da CBF. Cara, não acaba, ele não acabou pegou ainda, essa análise e colocou lá. Entregou a taça e colocou lá. Se é isso daí, prova, como foram as outras denúncias dos jogadores do São Paulo, né? Falando que o Rafael, o comportamento inadequado, tem uma série de coisas aí. Isso é um absurdo, isso aí. Quer ver, Zé? A gente vai analisar e aí a gente vai debater o cenário. Quer ver? Coloquem aí, por favor. Longa, longa. Uma disputa, chegou na bola. Atenção à tática. Falta o cartão amarelo. Jogador do Palmeiras, 2 correndo, Braulio. Vira. Pra e ajudar aí, a gente. A interpretação. O Braulio poderia chegar e falar assim, não, foi lance para amarelo. Ele achou que foi lance para vermelho por causa desses 4 Ds, né? Só para trazer para vocês também mais informações, a gente ficou na dúvida aqui, porque o jogo foi do ano passado. Sim. Então eu peguei aqui a ficha técnica. 20 minutos. O 1-0 pro Botafogo, 20 do primeiro tempo. 29 minutos do primeiro tempo, 2-0 Botafogo. 3-0 para o Botafogo com 35 minutos. 3-1, Palmeiras desconta aos 4 minutos do segundo tempo. Sim. Isso aí aos 29 do segundo tempo, quando o Adrielson é expulso. E depois tem o pênalti do Botafogo. Depois tem o pênalti do Tiquinho. Ele bate, o Everton defende, olha lá, o pênalti cometido pelo homem. Pra mim foi, mas é um pênalti muita gente discutiu, mas polêmico. Foi o pênalti. Não, foi pênalti. Depois, 3-2 no minuto. Eu acho que foi, mas tem gente que acha que não foi. E depois, 3-2 no minuto 38, 3-3, 44 e 4-3 no último lance. Assim, a gente fica aqui muito não sabe. Para você afirmar que houve manipulação de resultado, você precisa ter uma informação muito clara. Exato. E essa informação não vai aparecer dentro do campo. Essa informação não vai aparecer com você interpretando lances de jogo. Eu sou uma pessoa que não acredita na honestidade plena, total, em todas as finais, mata-matas que a gente teve no Campeonato Brasileiro ao longo da história. Eu não acredito, tá? Não acredito nisso. Agora, eu acho que quando a gente fala sobre arbitragem, a coisa melhorou muito quando a gente olha em transparência, apesar de termos vários problemas, qualidade de arbitragem, esse tipo de coisa, com VAR, etc. As polêmicas são muito menores, né? Antigamente o Zé Sabe, tinha árbitro que entrava no jogo e tratava um time, jogador de um jeito, do time com educação, o outro ia ficar xingando, provocando, o árbitro podia fazer isso de vários jeitos, o jogador entendia. Isso praticamente, ainda se tiver, tem muito menos no futebol. E o Textor não vai conseguir provar, se é que houve, e eu não acredito que houve, tá? Manipulação, mostrando imagem de jogo. Não é isso. Ele precisa ter alguma outra coisa. Até porque ele tem que colocar também a imagem do time dele. Sim. Né? Respeito muito os jogadores do Botafogo, mas o presidente do Botafogo coloca os próprios jogadores em xeque. Ele não percebe isso, mas ele está colocando os próprios jogadores dele em xeque. Porque se ele acusa, isso é uma acusação, como ele fez também algumas acusações sobre os jogadores do São Paulo, e tem aí inclusive, Fortaleza. né? Fortaleza e tal. Se ele acusa, os jogadores do Botafogo poderão ser julgados da mesma forma. Porque quem estava com o campeonato nas mãos, com uma vantagem enorme, foi o Botafogo. Então, como é que você fala, vamos fazer o seguinte, comportamento inadequado, como foi do Rafael num pênalti? Que ele citou. Comportamento... Então, eu queria saber o que aconteceu quando o Endrick pega na bola, dá uma ameaçadinha assim, dá uma quicadinha com o joelho, controla, domina a bola e chuta. Quando o Endrick pega a bola, dribla 3, 4 jogadores, e os jogadores do Botafogo ficam olhando porque não entenderam a genialidade do moleque. E o pênalti perdido pelo Tiquinho. Fez o gol. E o Lucas Perry, que estava bem, chegou a falhar depois da reta final. E o pênalti, um comportamento Bubu, inadequado. Esse jogo poderia ter sido fechada a conta, vamos dizer como a gente fala, 4-1, quando o Tiquinho se o Tiquinho fizesse o gol.
Não, Entendeu? o Botafogo Sabe assim, depois. então, assim, Bubu, só pra mostrar ele um chegou vídeo. a fazer um jogo contra o Curitiba que ele faz um gol nos acréscimos E e toma um empate. toma um empate Ele no perde, toma um empate do Bragantino no último Bragantino. rodada. Ô, Nicolete, eu acho que tem um ponto que o Breiler também levantou que é importante, que era a questão também do comportamento. A Leila, ela tem que se posicionar e ela, como presidente, ela tem que, nesse momento, defender a instituição e os seus funcionários e a imagem do Palmeiras como um todo. Como o Casares também, que é muito articulado, foi lá e defendeu bem o São Paulo. Sim, mas aí o Breiler lembra de uma situação em que o Palmeiras também fala de um sistema, os jogadores por uma época não passavam a falar com a imprensa, né, Nicolete? Não tinham essa liberação para falar com a imprensa. Isso também coloca agora no discurso do Palmeiras uma responsabilidade com o futebol e com a idoneidade do futebol. Olha, Mari, sobre essa situação foi uma declaração do João Martins, né, que é auxiliado a Abel Ferreira, logo após o empate do Palmeiras contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, teve o pênalti, expulsão do Hendrick, então foi um jogo muito conturbado e ele deu essa declaração. Ele nem deu entrevista coletiva, foi lá, deu a declaração e foi uma bomba. E todos entenderam no Palmeiras que ele também exagerou, ele errou, porque está falando sem provas, é a mesma postura do John Textor. E aí depois veio essa posição do dono da SAF do Botafogo, que acusou a CBF de corrupção, inclusive ele está sendo processado pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, depois os jogadores, né? Inclusive o Palmeiras, jogadores do Palmeiras de manipulação de resultado, Palmeiras envolvido nessa situação, por isso que a Leila se posicionou e o Palmeiras entrou na justiça nas 3 esferas contra o dono da SAF do Botafogo. E por último agora ele está acusando a arbitragem, também sem provas. Então CBF, jogadores, Palmeiras, clubes e agora a arbitragem. E isso está realmente revoltando toda a comunidade do futebol, especialmente aqui o Palmeiras, que foi citado pelo dono da SAF do Botafogo, o John Textor, mas com certeza também o Júlio Casares deve ter a mesma posição. Ô Vinícius, só para a gente atualizar a questão envolvendo o mercado do Palmeiras, primeiro eu apurei hoje de manhã que o São Lourenço está batendo o pé, tá? E o clube argentino quer 10 milhões de dólares por 100% dos direitos do Agustín Giai, que é o ala direito, meia ou até lateral, né? Que é quem joga pela direita ali no time do São Lourenço, jovem promessa ali do futebol argentino. Na semana passada a gente trouxe informação aqui que no jogo Palmeiras e São Lourenço os dirigentes conversaram. Sim. E o Palmeiras sinalizou que faria uma proposta. Ontem o pessoal da ESPN Argentina informou que a proposta do Palmeiras era de 6 milhões de dólares por 80% dos direitos. E aí hoje eu apurei que a proposta oficial não foi feita, não chegou para o São Lourenço, mas a resposta dos argentinos é que eles aceitam negociar o jogador, mas por 10 milhões de dólares, tá? E só por 100% dos direitos. Tem mais notícias aí do mercado, né, Vinícius, do Palmeiras? É isso aí, Bruno. Essa foi uma ação em primeira mão de Bruno Vicari, do Agustín Giai, o jogador do meio-campo, volante. Ele também faz a função de lado de campo. E o Palmeiras, como você falou, interessado nesse jogador, está monitorando o mercado com os jogadores que disputaram a Libertadores. É assim também com o Luciano Rodrigues, atacante do Liverpool do Uruguai. O Palmeiras também sondou a situação desse jogador, mas vai, assim como o Giai e o Luciano Rodrigues, vai enfrentar a concorrência do mercado europeu e muito difícil, vai ter que gastar para tentar reforçar com esses jogadores que são promessas para os próximos anos. O Palmeiras, como eu trouxe no início da semana, está aí negociando a saída do Luiz Guilherme para o West Ham, está fechando já o negócio, já estão encaminhando documentação, então dificilmente ele volta a jogar no Palmeiras, porque ele já tem 18 anos, já pode sair nessa janela de transferência. E o Luan interessa ao América do México, que tem um técnico brasileiro, o André Jardini. O Luan teve proposta ano passado do Krasnodar, da Rússia. O Palmeiras segurou esse jogador, renovou o contrato dele em março. Ele fica no Palmeiras, tem contrato até 2026, mas nessa renovação baixou a multa para o mercado do exterior, porque é um sonho do Luan, um projeto pessoal dele, jogar também no exterior. Então, o América do México está interessado, já fez a proposta e os dois clubes negociam. E aí, se sair Jean, Luiz Guilherme, pelo menos esses dois atacantes, o Palmeiras vai no mercado em busca de mais um zagueiro, um atacante, e fica de olho nessa situação do Agustín Giai, que é um jogador de meio campo agora do São Lourenço. Bruno. Muito bom, vamos mais uma vez com o Vinícius Nicoletti para atualizar tudo da CPI, de toda a relação entre Leila Pereira e John Textor. Saiu o sorteio da Conmebol Libertadores, as duas equipes se encontram, Nicoletti. A gente pensou, será que alguém vai se posicionar? Nada disso. Se posicionaram, na verdade,
na CPI, reesquentando toda essa história. Exatamente. A Leila ontem, depois na CPI sobre manipulação de resultados e apostas esportiva, e mais uma vez ela bateu pesado no dono da SAF do Botafogo, o John Textor. Primeiro ela defendeu que pessoas envolvidas em manipulação de resultados sejam banidas do esporte. Depois ela detonou as acusações do John Textor e cobrou uma punição severa e exemplar ao dono da SAF do Botafogo. Esse foi o posicionamento da Leila. O John Textor nas redes sociais agora insinuou aí manipulação no VAR, na expulsão do Adrielson na partida contra o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras perdia aquela partida por 3-1, quando o zagueiro do Botafogo foi expulso, e aí o Palmeiras conseguiu a virada. Então o John Textor acusando o VAR de manipulação de resultados. A gente já tentou ouvir aqui até o árbitro da partida, ninguém se manifestou, nem CBF, nem o Palmeiras dizendo apenas que as manifestações são através do depoimento da Leila Pereira, da presidente do clube, mas o árbitro também ficou revoltado, o árbitro da partida também ficou revoltado com essa postura do John Textor. A gente já colheu essa informação, porque essa decisão foi do árbitro, o árbitro que expulsou no momento da falta, e depois ele foi ver no VAR, enfim, mas foi a decisão do árbitro naquela situação. Então a Leila Pereira mais uma vez batendo pesado, lembrando também que o Palmeiras já entrou na justiça contra o dono da SAF do Botafogo e vai até as últimas instâncias para uma condenação do John Textor. Vamos acompanhar então o que falou a Leila Pereira na CPI de manipulação de resultados. Uma pessoa não pode pegar o microfone, falar fatos gravíssimos sem provar absolutamente nada. Existem centenas de pessoas que vivem honestamente do futebol. Então, o Palmeiras, nós entramos com um pedido de inquérito policial, pedindo uma investigação para se apurar as denúncias, que ele está fazendo, porque se ele comprova, ok, as pessoas precisam ser punidas, realmente, não é? Mas se não comprova, quem precisa ser punido é o John Textor. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro, porque com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Qual a sua visão sobre o papel do VAR? A senhora confia na atuação do VAR? Romário, sim, eu confio, sabe? Mas o problema é o seguinte, o Palmeiras já teve problemas sérios com o VAR. Eu acredito no VAR, mas acredito também que existem erros, que as pessoas precisam ser mais capacitadas. Tá aí, Bruno Mário, essa é a posição da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, cobrando capacitação na arbitragem do Brasil, no campo, no VAR, e esse posicionamento duro diante das declarações sem provas do dono da SAF do Botafogo, John Textor. Ela pedindo o banimento do norte-americano, o dirigente botafoguense. É bom a gente discutir isso também com o Breiler e com a Mari Pereira, tá? Mas o Textor também não aguentou. E já foi para as redes sociais, não é, Mari? Eu achei que ele ia ficar... Ontem a gente estava conversando, né? Eu achei que o Textor ia ficar mais quieto. Depois do sorteio, a fase do Botafogo estava melhor, as coisas tinham acalmado, mas nada disso. Pedro Henrique Torre, direto do Rio de Janeiro, com a repercussão do lado do Botafogo e o posicionamento do dono da SAF do Fogão. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, beijo para Mari Pereira também, um abraço aí, Bruno, Breiler, todo mundo está sempre com a gente nesse Sport Center. Esse jogo para agosto promete, esse clássico já está esquentando demais aí, esse Botafogo-Palmeiras. Palmeiras e Botafogo, John Textor não se aguentou, como vocês bem destacaram, o dono da SAF
do Botafogo foi para as redes sociais depois da manifestação da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na CPI de jogos e apostas, manipulações, né, da CPI que, enfim, investiga tudo isso. A Leila Pereira se manifestou e o John Textor foi às redes sociais falar um pouco sobre esse assunto e atacou diretamente o VAR da partida. Quem estava no comando do VAR era o Rafael Trace e o árbitro da partida também, consequentemente, o Braulio da Silva Machado. Ele colocou lá algumas imagens especificamente do lance da expulsão do Adrielson, considera que os ângulos não foram os mais indicados para que a decisão fosse tomada, então o VAR teria escolhido ângulos que não favoreciam o Botafogo naquele caso, então ele foi bem direto nesse sentido, chamou o senador Jorge Cajuru de palmeirense, gostaria de seus 15 minutos de fama, então foi bem acima do tom também, foi bem direto para cima de, enfim, Leila Pereira, e embora não a tenha citado, mas foi bem direto nessa questão da CPI, da repercussão de tudo que houve. Até hoje também houve uma matéria, uma reportagem do companheiro Igor Siqueira no UOL, com um relatório da empresa Good Game sobre que o John Textor sempre alegou ter para, enfim, acusar de manipulação e tudo mais, e fala de movimento diferente do Rafael, por exemplo, na derrota para o Palmeiras de 5-0 num pênalti. Então são algumas questões aí que vêm à tona e o clima fica cada vez mais bélico entre as partes. O John Textor dobra a aposta, a Leila também vai para cima do lado de lá, então não parece nem um pouco que o norte-americano vai arrefecer nesse sentido. A gente tem esse recorte de Textor e Leila em campo, né? Os próximos jogos que teremos, então, encontro que poderemos ter mais manifestações dos dois dirigentes. Então, no dia 17 de julho tem Botafogo e Palmeiras. Esses que estão destacados são os jogos da Conmebol Libertadores. O destino foi maravilhoso. Nossa Senhora. Parece que, né? Parece roteiro de... Manipularam. Eu acho. Manipularam para esse roteiro para tirarem o John Textor e a Leila do Tem um relatório que comprove suas palavras? Tá em sigilo com a CPI. Ultimamente. O que é que vocês acharam agora, então, das palavras da Leila, depois da resposta do Textor, dessas últimas horas nessa discussão toda? O que você pensa, Breiler? Então, Bruno, eu penso que não tem santo nessa história, porque do lado do John Textor é conveniente alimentar essa briga com a Leila e com o Palmeiras, porque a popularidade de um cartola que está em conflito com outro, ainda mais num caso dessa proporção, acusações de manipulação, aumenta entre seus torcedores. Então, nesse momento, muita gente está discutindo mais as declarações e acusações do Textor do que os problemas que o Botafogo teve no Campeonato Brasileiro do ano passado e erros do próprio Textor. O Textor, à frente da SAF do Botafogo, cometeu muitos erros que, para mim, foram mais determinantes para a perda do campeonato do que erros de arbitragem. E do lado da Leila, também é conveniente colocar água nessa fervura, aumentar essa fervura, porque esse é um ano de eleição no Palmeiras, ela também precisa manter ânimos acirrados para se mostrar como essa defensora do clube, como uma pessoa que está batendo de frente com alguém que, de certa forma, acusou a lisura do campeonato, e a gente precisa ponderar isso. É um ano eleitoral no Palmeiras, é um ano em que a Leila está se candidatando à reeleição, e uma briga como essa, naturalmente, aumenta a popularidade tanto dela quanto do Textor. Mas você acha que ela deveria ter agido de uma maneira diferente? Então, é que eu vejo que ninguém está realmente interessado em atacar o problema central, que é melhorar a arbitragem no futebol brasileiro. Tem um rancor na fala ali, né? Então, e... O quê, mano? Da Leila ali, como virou um ataque pessoal, tem um rancor ali na fala. Acho que o Textor tinha que ser banido do futebol, enfim, assim, realmente não tem essa união para desenvolver, para mudar, para transformar a questão da arbitragem no futebol brasileiro, enfim. Maria, até no ano passado, a Leila, em algum momento, chegou a endossar o discurso da comissão técnica do Palmeiras de que havia um sistema, que o Palmeiras estava sendo prejudicado por interesses maiores. Ela endossou isso. E hoje, como é conveniente também, ela dá um passo atrás para dizer, são problemas de arbitragem, e o Romário até questiona a Leila durante a audiência, ela diz, não, eu acredito que há problemas com o VAR, que precisam ser corrigidos, então vamos atacar e vamos focar nisso, se esse é o interesse geral. E ela vai muito bem, por outro lado, quando diz, se o Textor tivesse ganhado o campeonato,
Esse escândalo não estaria feito. E os eventuais erros de arbitragem teriam sido varridos para debaixo do tapete. O Textor mostrou, por exemplo, no primeiro turno, teve um Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, tem um gol que é anulado com uma questão do VAR. Ali ficou claro? Não, aqueles problemas do VAR que a gente sempre fala, de paralaxe, de frame para lá ou para cá. Talvez se fosse o contrário, ele apresentaria isso como uma prova de que o VAR foi manipulado. Porque o que ele está falando de manipulação, por enquanto, a gente está vendo como erros de arbitragem e erros Aquelas de discussões que a gente tem toda semana. Exato. E assim, um dos comportamentos estranhos ali que ele coloca, que aparece no relatório da Good Game, é o Rafael, num pênalti, um goleiro. Que tipo de comportamento estranho um goleiro pode ter num pênalti? Ele pular para o lado errado? Ele, às vezes, não cair porque ele hesita? O que é o comportamento estranho do goleiro na hora de um pênalti? Ele sair e cometer um pênalti? Eu acho que a avaliação, ela fica... Qual é esse sistema que está sendo movimentado contra o Botafogo? Ou, sei lá, a favor de outra equipe? Eu acho que se a gente tivesse respaldado de uma ótima tecnologia, condições super favoráveis para os árbitros trabalharem, até de questão psicológica, aí eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre o assunto. Mas, assim, é tudo tão à flor da pele, é tudo tão, às vezes, assim, de uma maneira que realmente o VAR tá falhando, de que a câmera não é a melhor, de que, enfim... Aí acho que a gente poderia falar, realmente, ele precisava ter mostrado todos os ângulos e por que não mostrou, sendo que sempre mostra, sabe assim? E sabe o que chama a minha atenção, me revolta nesse momento até? É que os argumentos apresentados até aqui e o nível da discussão, acho que são ótimos para uma sexta-feira à tarde no bar. Que aí o torcedor joga a conversa fora e, com esses argumentos apresentados até agora, mas não é um torcedor no bar bêbado que está discutindo. Pelo contrário, os parlamentares estão perdendo tempo com isso. Parece que o país não tem problema nenhum. E ninguém tem um Estado no país para reconstruir, não tem 60, 70 milhões de pessoas vivendo na miséria no país. E os parlamentares estão perdendo tempo, dando palco para louco. E ainda consegue ser machista dentro dessa CPI. Sim. Acho que a Leila, ela tomou falando um susto, a fala dele. Então foi o que eu falei, porque o machismo ele aparece assim do nada, né? Você não está preparado. E ainda consegue... Porque quem está ali, Mari, é absolutamente incapaz. E é por isso que a Leila eu acho que ela vai muito bem, né? Porque ela tem uma personalidade que assim, chama atenção. Sim. E aí eu tenho lugar de fala, Mari, porque mulher com personalidade eu entendo, eu conheço. De mulher que manda. Exatamente. Não, porque, sabe, ela dá um banho em todo mundo, porque basta você ser um pouco articulado dentro daquele cenário para você passar por cima de todo mundo. Claro. Então a Leila deita nos caras ali, né? Nos parlamentares, em quem deveria estar cuidando do país. E, assim, ela foi tietada pra caramba depois do... Pois é. E aí, assim, desculpa, Breler, mas assim, ela mostra o empoderamento dela com a personalidade dela, com a posição dela. Ela não quer saber se é Cajuru, se é Romário, se é John Textor. Ela tem a opinião firme dela. Claro que eu acho que, assim, da maneira como ela tem vários pontos que você pode discutir, da maneira como ela administra o clube, da questão... não está falando sobre certo ou errado. Não cheguei nesse ponto. Ela é perfeita e os outros estão errados. Não estou falando isso. Teremos momentos que iremos criticar bastante a Leila, como a gente já fez. Ela está sempre muito bem preparada para situações. Mas, nesse sentido, ela dá um banho ali em todo mundo pelo simples fato dela ser uma pessoa articulada, o que quem está ali não é. Sim. E a dificuldade de se aprofundar numa discussão técnica sobre as evidências trazidas pelo Textor. Porque há erros de arbitragem no relatório do Botafogo. Isso aí é fato. Há algumas evidências. Só que essas evidências, para comprovar uma manipulação, até aqui são muito frágeis. Elas não se configuram. São frágeis. E até o Textor ontem divulgou em rede social o lance do Adrielson, da expulsão. Aquele é um lance em que a gente pode até discutir, era para expulsão ou não. É discutível. É um lance discutível. Mas o próprio VAR apresenta argumentos para isso e acreditar que o fato do Adrielson ter tocado primeiro a bola já invalida qualquer possibilidade de expulsão é desconhecimento da regra. Porque ali o Breno Lopes tem a vantagem, tem a possibilidade de gol, não tem mais nenhum adversário à frente dele e há configurado uma oportunidade de gol. Então, a decisão do VAR, por mais que possa ser questionável, tem argumentos, tem elementos para se justificar. E trazer isso como um dos fatos que comprovam a manipulação de acordo com o Textor,
aí é forçar muito a barra. E na CPI, isso não tem sido atacado, ou pelo menos discutido de maneira técnica. Eu acho que o Pedro, não sei se o Pedro Henrique Torre ainda está com a gente na conversa. Já ele volta, até porque tem uma informação importante, Mari, que o Luciano Borges, da nossa produção, conversou com o Tarsi, que é quem estava ali naquele momento no VAR, e o Tarsi vai avaliar com os advogados dele a posição que ele vai tomar, porque ali toda a comissão de arbitragem, ela é, né, a idoneidade da comissão toda é colocada em dúvida ou é feita uma acusação grave contra todos eles, não é, Mari Pereira? Sim, exatamente. Assim, o Textor, ele atacou partes ali de que agora talvez ele tenha que lidar com as consequências. Eu ia perguntar para o Pedro, mas, enfim, a gente pode discutir aqui também sobre a questão da popularidade. Quando você fala que um dirigente, quando ele vai, assim, né, nesse embate, ele cresce muito nessa questão de popularidade. Eu não sei necessariamente se é uma coisa... positiva? Realmente não sei se a torcida do Botafogo, como maioria, porque todos é impossível, unanimidade, mas enquanto maioria, tá ainda nesse discurso, sabe? Quando saiu o sorteio, eu vi torcedores, até pessoas que trabalharam aqui, o pessoal do bastidor, falando, bora, agora é revanche. Eu acho que a revanche é muito mais em campo, né, do que... Eu não sei se o torcedor tá assim, a gente tá falando de uma ferida pesadíssima pro torcedor do Botafogo. Talvez naquele momento, quando acaba o campeonato, o torcedor de cabeça quente, meu Deus do céu, realmente, fomos roubados, aconteceu alguma coisa. Agora, um tempo depois, esfriando, ele fala, opa, não sei, tá? Até para entender qual é o posicionamento da torcida. Eu vi alguns torcedores apoiando o Textor, é isso mesmo, vamos pras cabeças e tal. Bastante gente apoiando. Mas tem alguns torcedores que eu acho que estão assim, gente, até porque o Botafogo não perdeu o campeonato num jogo contra o Palmeiras, apenas. Sim. O Botafogo caiu, ele dissolveu no segundo semestre. O torcedor acompanhou isso de perto. Eu acho até que, Mari... Se não fosse o Botafogo terminou em quinto, sexto, sei lá. Teriam outros... Ele foi para pré-Libertadores. Seriam outros 5, 6 times que poderiam estar nessa investigação, de alguma maneira. Sim. Você sabe melhor do que eu, ali na rede social, né, do Textor. Eu acho que se ele tivesse tão seguro que a torcida está ao lado dele, ele teria aberto os comentários na rede social. Mas ele postou, só responde quem é amigo dele. Então tem 3 respostas. Você tá certo. Tem 2, ele postou 2 vezes, né? Tem 4 em uma e 7 na outra. Então sabemos que neste momento são 11 pessoas que estão a favor dele. 11. Sim. Acho que isso responde muito do que... Se ele tivesse seguro da popularidade dele e do que ele está falando, ele acho que iria, de fato, aceitaria a opinião dos outros. E ele acaba jogando contra o time do Botafogo. Porque o Botafogo, nesse momento, a gente pode dizer que não existe mais o trauma de 2023 internamente. Exato. O Arthur Jorge, a comissão técnica, os jogadores que chegaram, viraram essa página. E o Textor insistindo com a narrativa, colocando isso de novo em xeque. Para mim, não é um movimento positivo para o Botafogo e é forçar uma rivalidade dentro de campo. Nos 2 jogos entre Botafogo e Palmeiras no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, não houve animosidade entre jogadores, grandes provocações, foram jogos até tranquilos. E até entre torcedores, não há hoje, nossa, grande rivalidade do futebol nacional, Botafogo e Palmeiras. Então isso daí acaba desgastando um ambiente que deveria ser de excelência de futebol. E o Textor, se a intenção dele é melhorar o futebol brasileiro, com isso ele tem surtido efeito contrário. Tá aí, torcedor do Verdão, o Palmeiras, hein, que já se prepara para o próximo jogo diante do Vasco, hein? E vocês, pessoal, tá confiante, hein? Deixa aí seu palpite, né? O Vasco levou uma grande goleada, hein, diante do Flamengo, né? 6-1. E com certeza aí o Flamengo é favorito, hein, para esse jogo. Pessoal, a Leila Pereira aí, sabemos aí que deu uma entrevista aí, falou, né, na CPI, e agora John Textor aí tá querendo né, se justificar, né, as narrativas dele que, segundo informações aí, ele não demonstrou ter totalmente aí as provas, né? Esperamos aí que esse desfecho seja vindo a público, né? A gente fique sabendo, porque, né, o Palmeiras ganhou, pessoal, pelo mérito do Verdão, que vinha muito bem na temporada, e a Leila Pereira foi lá, defendeu mais uma vez aí, né, o Verdão, uma presidente exemplar, que sem dúvida alguns clubes queria ter, né, Leila como presidente, né. Pessoal, o Verdão aí que quer fazer uma grande reformulação, né, devido aí a alguns jogadores que estão de saída, né, e também já sabemos aí, né, da ida, né, do Hendrick, né, e também, pessoal, outro jogador também que
tá nos bastidores seria do Esteve, né? Pessoal, o Verdão aí quer fazer uma contratação de peso, né? E jogador de seleção brasileira, pessoal. Vamos lá. Palmeiras acompanha a ex-seleção brasileira. Segundo informações, pessoal, nesta janela de transferência, uma grande reformulação pode acontecer, pessoal. Então vai ser uma grande reformulação para começar os lados do ataque, né? Nome que agrada e deve ser e ganhar força, né? Seria o de Claudinho aí do Zenit, pessoal. Jogador que, na minha percepção, aí, jogaria na posição de titular. Deixa aqui, pessoal, vocês apoiem essa contratação de Claudinho do Zenit. Quero saber sua participação. Se é novo aqui no canal, pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora. Se você for novo aqui, se inscreva, ativa o sininho para que você seja sempre atualizado aí com informações e qualidades do Palmeiras. Não esqueça de deixar o seu like.